Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Esse é o episódio número 137, gravado em 26 de outubro de 2025. E nesse período do ano, é muito comum que as empresas de todos os portes estejam fazendo planejamento estratégico, estejam preparando o seu orçamento para o próximo ano. Bacana. E quando as empresas fazem isso, elas normalmente fazem uma análise que o pessoal chama de Pestel Analysis, que você, antes de mais nada, você analisa a demografia, você analisa o ambiente político, econômico, social, ambiental, legal, tecnológico, faz uma análise do mundo externo. E eu quero juntar com esse dado que eu estou vendo agora nas empresas e ajudo as empresas a fazerem nos seus planejamentos estratégicos. Hoje é domingo e pela manhã, quando eu fui tomar café da manhã, eu assisti a um vídeo em um canal de um ex-cliente e grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito, Rodrigo Struck, que trabalha na Randon. E, aliás, eu recomendo para vocês o canal dele, o nome do canal dele é Rodrigo Struck, S-T-R-U-C-K. E o Rodrigo postou um vídeo falando sobre a questão de milionários indo embora da China. Mas o que tem a ver o vídeo do Rodrigo, milionários indo embora da China, com análise Pestel, com análise macroeconômica, etc, etc. Bom, eu quero compartilhar, juntar essas duas informações e compartilhar com vocês essa tela que está aparecendo. Vocês estão vendo que aparecem os países no mundo e eu estou acompanhando aqui pelo meu celular também e aparecem 3 bolhas vermelhas. E essas 3 bolhas vermelhas são em proporção do que está sendo olhado e é a migração de milionários. A China, como o Rodrigo Struck falou, os milionários estão indo embora da China. A Índia e, pasmem, o Reino Unido. São essas 3 bolotonas vermelhas que vocês estão vendo aí na tela. Os milionários estão indo embora da China, do Reino Unido e da Índia. E veja essa outra tela que aparece aí, essas bolotas dos milionários que estão indo embora, em números. Vocês vejam esses dados são de sites como The World Wealth, a riqueza no mundo, Visual Capitalism, capitalismo visual e outros que vocês podem consultar. Essa tela que vocês estão vendo mostra o número de milionários em 2025 que estão indo embora destes países. E só uma ressalva, milionário para essa conta é considerado o sujeito que tem uma fortuna, um patrimônio pessoal de $1 milhão ou mais. Bem, então vocês vejam que o campeão, último lugar, bolotona que apareceu antes, Reino Unido, 16.500 milionários foram embora neste ano de 2025. O segundo colocado, a China, o objeto do vídeo do Rodrigo Struck, 7.800. A Índia, terceira bolotona, 3.500. A Coreia do Sul, a Rússia, a Federação Russa, em guerra. E o nosso Brasil, que sempre, quando a estatística é sobre algo ruim, aparece com bastante destaque. Bom, agora vocês vão ver aí na tela a terceira figura, os campeões de receber os milionários. Emirados Árabes Unidos, em função da sua segurança jurídica, da sua baixa ou inexistente corrupção e criminalidade, em função dos seus baixos impostos, 9.800 recebeu. Estados Unidos, 7.500. Itália, 3.600. Suíças, Arábia Saudita, Singapura, Portugal, Grécia, Canadá, Austrália, e etc. Esses são os campeões do lado do bem. Bem, voltando para mim. Faz alguns anos eu li um
uma palestra escrita por Ludwig von Mises. E para quem não conhece Ludwig von Mises, eu nem vou gastar o tempo desse episódio para que você conheça, mas ele é a referência da economia austríaca. E é a melhor escola de economia que existe no mundo, vocês podem acreditar. E nessa palestra, Ludwig von Mises, ele falou duas frases muito importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, ele analisou o seguinte: por que os países como, primeiramente, a própria Inglaterra, vejam, agora está fugindo o capital de lá, e depois Estados Unidos, e depois muitos países da Europa Ocidental, por que esses países são considerados desenvolvidos e nós aqui no Brasil somos considerados subdesenvolvidos? Ou, para colocar um eufemismo, países em desenvolvimento. E aí o Mises afirma algo que os fatos comprovam. Não é a ignorância dos nossos empresários, não é a inferioridade pessoal, os caras nasceram com mais cérebro do que nós, é a disponibilidade de capital. E o ponto número 2 é que Mises cita que aconteceu o fato mais importante na história do século XIX. Sabe qual foi, segundo Mises, o fato mais importante do mundo no século XIX? Foi a expansão do investimento externo. Esse é o segundo ponto. Então, em primeiro lugar, por que nós somos pobres? Nós somos pobres no Brasil porque falta capital, falta dinheiro. Segundo lugar, quando o dinheiro começou a ser investido externamente, quando investidores começaram a pegar os seus recursos e investir em outros países. Século XIX, esse fato relatado por Ludwig von Mises. E aí vem o terceiro ponto, que agora eu estou falando para vocês. E tenho falado isso para muitos clientes e quero compartilhar nesse canal. Para desenvolver um país, o principal fator não é a educação, não é a saúde, não é a infraestrutura do país, não é nada, não é o partido político que está no governo. Não esqueçam que o governo não vai resolver nenhum problema, o governo é o problema. O que desenvolve um país, quer nós queiramos, quer nós não queiramos, quer os esquerdistas gostem ou não gostem, o que desenvolve o país é o investimento externo. E nós temos uma prova gigantesca, a prova recente mais gigantesca que poderia haver, que é a China. A China só foi desenvolvida, não foi pelo socialismo, não foi pelo comunismo, não foi pelo marxismo, não foi pelos sindicatos, não foi por recursos naturais, não foi pelo seu tamanho. O seu tamanho, aliás, era um grande problema, o tamanho da sua população, tanto que o Partido Comunista, durante muitos anos, muitas décadas, proibiu mais de um filho. A China só foi desenvolvida quando o capital do mundo capitalista, do mundo ocidental capitalista, foi investido lá. Quando a China ofereceu condições de impostos baixos, de mão de obra barata, de segurança jurídica para que o mundo inteiro investisse lá, e a China se transformou a fábrica do mundo. Esse é o terceiro ponto. Ah, mas educação não é importante, saúde não é importante, infraestrutura não é importante? Claro que são. Mas elas são puxadas pelo investimento. Singapura é outro grande exemplo, mas o mais gigantesco e recente é a China. Então, terceiro ponto que você precisa se convencer. Só existe uma maneira de desenvolver um país, é o capital estrangeiro. E não o capital estrangeiro que muitas vezes vem para o Brasil apenas como especulação por causa de juros altos. Aí muitas vezes o atual ocupante da presidência da República, ele diz, mas é o capital especulativo e papapá. Sim, mas por que o capital vem especular aqui dentro e não investir em fábricas, em infraestrutura, em capex produtivo?
vem só o investimento financeiro, porque ele próprio, o atual ocupante do cargo de presidente da República e a sua turma, eles gastam muito e eles precisam manter a Selic alta e, portanto, isso é um grande atrativo para o capital estrangeiro, ruim, especulativo. Não há dinheiro do empresário nacional, suficiente para desenvolver um país, qualquer país do mundo, seja Luxemburgo, Mônaco, Vaticano ou Brasil. Não há. O país precisa atrair capital estrangeiro na forma de capex e não na forma especulativa. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto, os milionários estão indo embora e você vê que todo esse sistema tributário que o Brasil está adotando atualmente, outubro de 2025, com taxas e aumentos de impostos, isso só vai matar o país. Isso não traz nenhum benefício para o país. Isso vai provocar já está provocando, e vai provocar mais ainda uma grande tragédia no país. No Brasil nós fomos criados ouvindo que empresários são malfeitores, que nós precisamos redistribuir a riqueza. São todos conceitos idiotas, completamente mentirosos e completamente errados, para dizer o mínimo. Quando um milionário vai embora, quarto ponto, o dinheiro no mundo, ele procura 3 atributos. O dinheiro que existe no mundo, ele procura, em primeiríssimo lugar, segurança, em segundo lugar, liquidez, e em terceiro lugar, rentabilidade. Que, aliás, é o que você devia fazer quando você investe o seu dinheiro. Primeiro lugar, segurança, segundo lugar, liquidez, terceiro lugar, rentabilidade. E os milionários, eles vão para os locais como Emirados Árabes, como Estados Unidos, como Itália, como Suíça, Singapura, onde o dinheiro tenha, em primeiríssimo lugar, maior segurança. E o que eles fazem lá com esse dinheiro? Quinto ponto. Anote aí, lápis e papel na mão, porque lá vem conhecimento. É dinheiro novo que entra na economia para ficar, não apenas para especular, como é o caso do Brasil. Novos negócios, expansão da classe média, novos empregos, inovações, pesquisas, valorização dos ativos nacionais. Um sujeito por exemplo, um brasileiro, tem um terreno não sei aonde no interior de Santa Catarina, que não vale nada, é um ativo que não vale nada, porque é no meio do nada. Só que daqui a pouco uma grande cervejaria se instala lá, uma grande refinaria de petróleo se instala lá. Pronto, o terreno do dia para a noite valorizou 1.000, 2.000, 3.000%. Valorização dos ativos nacionais. Quinto ponto. Sexto ponto. É muito triste. Eu assisti ontem um economista bastante famoso, um notório defensor da esquerda brasileiro, se diz futurista, falando que o mercado de trabalho está extremamente aquecido no Brasil. É mentira. Primeiro lugar, porque o Brasil tem uma taxa alta de desemprego, em torno de 6%. Só para nós termos um elemento de comparação, nos Estados Unidos está 4,7%. Os Estados Unidos estão muito melhores que o Brasil e não adianta nem se comparar com os Estados Unidos, entendeu? É você pegar um jogador de um clube da terceira divisão do campeonato amazonense e tentar compará-lo com o Cristiano Ronaldo ou com as grandes estrelas da Champions League. Chega a ser ridículo. Não existe comparação com os Estados Unidos, ainda mais com os Estados Unidos do presidente Donald Trump. E no Brasil nós temos uma grande movimentação, isso sim, na busca de empregados. Não é porque o mercado está aquecido, o mercado está destruído. É porque as pessoas não querem mais trabalhar. E por que as pessoas não querem mais trabalhar? Porque nós temos dados atualizados
20 milhões de famílias, não é de pessoas, 20 milhões de famílias recebendo o Bolsa Família. 20 milhões de famílias tomando 4, 5 pessoas por família. Nós temos 100 milhões de pessoas que estão se acostumando a não trabalhar. E basta você ir para o mundo real e não no mundo da esquerda utópica deste sujeito para você ver o que está acontecendo nas empresas. O pessoal troca de empresa a todo momento, o pessoal mete atestado, o pessoal mete danos morais contra as empresas, o pessoal não fica nas empresas, não tem gente para trabalhar. Isso é o que está acontecendo no Brasil. Não é um mercado de empregos fortemente aquecido, mas que bobagem. Conclusão. Qual é a conclusão? Quando os impostos aumentam, o dinheiro vai embora. Esta é a conclusão muito simples. E sem dinheiro não há nenhuma esperança para um país. Qual é o plano de ação oferecido por esse episódio 137? Ao fazer o planejamento estratégico da sua empresa, você tem que entender profundamente estes 5, 6 conceitos compartilhados nesse vídeo e verificar como você vai posicionar a sua empresa, seja ela minúscula ou seja ela grande, neste cenário extremamente hostil. Tem um segundo plano de ação. Reze. Só Deus pode nos ajudar. Paulo Mubarak gravou o episódio 137 em 26 de outubro de 2025.